Bíblia no livro de Números, capítulo de número 11. Números, capítulo de número 11, se encontra no Pentateuco, logo no início. Ali próximo a Gênesis, Êxodo, Levítico. Livro de Números, capítulo de número 11. Glória a Jesus. Quem está feliz com Jesus nessa noite, dê glória a Deus. Não te acanhe, porque a presença do Pai está aqui essa noite, e essa você já conhece. É o Pai, é o Santo Espírito. A glória de Deus está nesse lugar. Amém? Livro de Números, capítulo de número 11, versículo de número 16, 17 e alguns outros versículos também, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, e quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, porque tu sozinho o não leves. Versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade, e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Você pode repetir comigo este versículo de número 29, que diz assim: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Agora olhe para cá, para esta faixa que está aqui acima, e diga assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, olhe para ele e diga assim para ele: Deus procura. Diga: Deus procura os fiéis da terra. Amém. Se assente em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala-nos a respeito da escolha de Deus, da escolha, por que não dizer, de Moisés, da escolha que Moisés teve de fazer para reunir ao redor de si homens que viessem lhe ajudar no seu ministério. A Bíblia está nos dizendo que Moisés havia se queixado com o Senhor, dizendo que estava difícil de suportar toda a carga do povo. Afinal de contas, eram milhares de israelitas sobre a custódia de Moisés. E Moisés agora precisava de ter alguém para com ele suportar toda aquela carga. Moisés já não aguentava mais ouvir as reclamações dos israelitas, porque tudo que alguém precisava vinha até Moisés para pedir. Tudo que alguém necessitava chegava até Moisés para pedir. E agora Moisés precisava de dividir aquela carga. Era necessário que Moisés delegasse um pouco daquela autoridade que Deus havia feito repousar sobre seus ombros alguém, e que esse alguém viesse lhe ajudar a manter a autoridade, a manter o controle e a ouvir as queixas, as causas do povo. A Bíblia diz que Deus levou a Bíblia diz que Moisés levou essa causa a Deus, e Deus então trouxe
trouxe uma solução a Moisés. E Deus vira para Moisés e diz o que nós lemos no versículo de número 16 do capítulo 11, dizendo: olha, Moisés, ajunta para mim 70 anciões e oficiais do povo, para que estes possam levar a carga com você. E a Bíblia diz que Moisés reuniu aqueles homens, colocou o nome deles escrito em uma relação, e a Bíblia diz que chegou o grande dia do Senhor delegar a autoridade que havia dado a Moisés também a esses homens. E a Bíblia diz que o Espírito que estava sobre Moisés, o Senhor retirou, colocou sobre esses homens, e agora esses homens passariam a estar com Moisés, fazendo aquilo que Deus chamou Moisés para fazer. A Bíblia diz que no meio todo esse povo que Deus havia escolhido para estar ao lado de Moisés, no meio de todo esse povo que Moisés havia selecionado, a Bíblia diz que 2 homens não compareceram às portas da tenda da congregação. O nome de um homem era Eldade e o nome de outro homem era Medade. Ambos esses homens estão relacionados, todos esses nomes, Eldade e Medade, esse nome parte da raiz amor. Esse nome está relacionado com a palavra amor. E esses homens, eles não compareceram à porta da tenda de Moisés, à porta da tenda do encontro. E a Bíblia nos diz que mesmo eles não compareceram, lá na arraial onde eles estavam, a promessa de Deus se cumpre na vida deles. Eles recebem do Espírito e Deus agora institui os homens que ajudariam a Moisés. Deus precisou que Moisés olhasse, Deus precisou que Moisés procurasse os fiéis da terra. Deus precisou que Moisés escolhesse homens que tinham uma boa conduta. Deus precisou que Moisés escolhesse homens que tinham um bom caráter, que tinham um bom testemunho diante do povo, para que pudesse estar ao lado de Moisés. Eu quero que você nessa noite preste bem atenção, porque eu vou ser rápido, mas também quero ser bem objetivo nessa noite com o que Deus colocou no meu coração. Eu quero dar um tema a esta mensagem, e o tema desta mensagem será 2 classes de pessoas que Deus procura e uma que Ele jamais procurará. Você pode repetir comigo? Diga: 2 classes de homens que Deus procura e uma classe que Deus jamais procurará. A primeira classe de homens que Deus procura, a Bíblia diz que o objetivo primordial de escolher 70 homens eram pessoas que estivessem dispostas a levar a carga com Moisés. Diga comigo: a primeira classe que Deus procura é a classe que está disposta a levar a carga. Tem gente, eu imagino Moisés chegando no meio da congregação e dizendo: olha, eu preciso de 70 pessoas. Quem sabe não apareceu até 80, quem sabe não apareceu até 90, quem sabe não apareceu até 100, 200, 300 ou até 1000 pessoas dizendo: Moisés, se você precisa de alguém, eu quero estar ao seu lado. Por quê? Porque Moisés era famoso, Moisés era pessoa de influência, Moisés era pessoa que falava tete a tete com Deus. E talvez alguém pensasse assim: ora, se Moisés precisa de alguém, é alguém para ficar famoso. Se Moisés precisa de alguém, é de alguém para aparecer junto com ele. Se Moisés precisa de alguém, é para alguém estar em posição de destaque. Só que o que aquelas pessoas não sabiam era que Moisés precisava de alguém que estivesse disposto a levar a carga, que estivesse disposto a pagar o preço, que estivesse disposto a padecer pelo nome de Jeová e pela sua obra. Tem muita gente que quer aparecer, tem muita gente que quer ser escolhido, mas é para ter fama, é para ter posição, é para ter destaque. E Deus não precisa de ninguém para aparecer, porque a glória pertence a Ele. Deus precisa de alguém que esteja disposto a levar a carga. Quem quer levar a carga nessa noite, levanta a sua mão para cima. Se você está disposto a pagar o preço, leva a carga por Ele. Levante a mão, levante a mão, levante a mão se você pode adorar. Tem muita gente, para pagar o preço tem pouca gente. Para aparecer tinha muito discípulo, mas para pagar o preço tinha pouco. É por isso que Deus ele quis chamar Paulo. É por isso que Deus chamou Paulo para estar ao seu lado. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando Deus
chamou Paulo, ele virou para Ananias e disse: olha, Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto lhe importa padecer pelo meu nome. Tem gente que só quer status, tem gente que só quer fama, mas não quer padecer pela causa do Evangelho. Tem gente que só quer aparecer, tem gente que só quer pegar infantilidade.